Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos trabalhar aqui com uma carta a uma igreja específica, que é a igreja de Laodiceia. E claro que eu vou fazer uma pequena introdução a respeito desse livro, desse gênero literário, que é bem específico, porque senão a gente imagina que essa carta é como qualquer outra e vai ter problemas para interpretá-la bem. Então eu quero fazer uma breve introdução e depois me deter no capítulo 3 em especial e pedir que Deus fale conosco na noite de hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse livro de Apocalipse, e por que não dizer Apocalipse de João, é como a gente tem o título desse documento. É o nome mais antigo que se deu a esse livro, mas esse título não é parte dessa obra, não é parte desse documento. O nome, na verdade, foi acrescentado e é derivado do primeiro capítulo, versículo 1 desse livro, Revelação de Jesus Cristo. Na língua inglesa, por exemplo, Apocalipse é Revelation, que é revelação. Mas a palavra grega, de fato, do versículo 1, a primeira palavra é apocalypsis, que significa descobrir algo que está encoberto, algo que era desconhecido e veio a ser conhecido. No Novo Testamento, esse conceito da revelação se relaciona com a revelação que Deus fez de forma sobrenatural, de verdades divinas que só Deus pôde revelar aos seres humanos,
e que eram impossíveis de serem conhecidas por eles mesmos. Eu lembro aqui do nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele mesmo diz que o Cristo se revelou a ele, e o Evangelho, então, revelado a ele, Paulo compartilhou com os crentes gálatas. Ainda no Novo Testamento, revelação tem muito a ver com o Evangelho. A boa notícia de que Deus resolveu perdoar os nossos pecados enviando o seu Filho naquela cruz, para morrer por nós. O Evangelho é a boa notícia do plano redentor de Deus, realizado em Cristo, plano que ainda será consumado em acontecimentos futuros, escatológicos, mas que aqui são também revelados ao povo de Deus, pelo menos aos destinatários desta carta, e aqui já me antecipo a dizer que Apocalipse é uma carta. No presente caso, aqui deste documento, a revelação foi dada a João, em visões, ele relata. E esse conteúdo ele deixou por escrito nesse livro chamado Apocalipse. Muitos estudiosos insistem em sustentar que esse livro está no mesmo nível dos apocalipses judaicos, como vocês já devem ter ouvido, livro de Enoque, a Assunção de Moisés, Esdras, Apocalipse de Baruque e vários outros. De fato, esse livro aqui de Apocalipse pertence ao mesmo gênero literário, que é a apocalíptica judaica. E desse estudo, podemos extrair, inclusive, algumas diretrizes que nos ajudarão a entender esse livro. Um pouco diferente, por exemplo, de uma carta de Paulo, a uma região ou a certas pessoas. A literatura apocalíptica judaica, da qual esse livro aqui é extraído também, é semelhante ao livro de Apocalipse, porque essas obras dizem ser revelações de eventos desconhecidos ao ser humano, elas usam visões e sonhos, usam símbolos, às vezes até bizarros e fantásticos. E o assunto do que é apocalíptico é comum, o fim do mundo e a vinda do reino de Deus. Nisso há convergência. Também, tanto a apocalíptica judaica como o livro de Apocalipse têm em comum um tipo catastrófico, cósmico de escatologia, onde haverá, e a gente usa muito essa palavra, né? Estamos vivendo um apocalipse, alguns disseram em 2020, porque quem sabe o que se começa a imaginar é que o final de tudo, inclusive do mundo, estará próximo. Mas o livro de Apocalipse é diferente da apocalíptica judaica em alguns aspectos. Isso é muito importante para entendermos essa literatura especificamente cristã. Porque a literatura apocalíptica judaica é pseudônima, ela não apresenta o seu autor, e quando apresenta, ela apresenta um autor fictício, um santo antigo de Israel, morto há muito tempo, para dar validade àquela obra, para dar importância àquela obra. Aqui é diferente, João se apresenta com o seu próprio nome e ele conhece os seus destinatários, ele é contemporâneo deles. Outra diferença é que os apocalipses judaicos são pseudoproféticos, eles não fazem previsão futura, ao contrário, o autor se coloca no passado e reescreve a história de forma profética pelo uso de símbolos, é diferente. João, ao contrário, se coloca aqui no próprio dia da revelação, olha para o futuro, para a consumação do propósito de Deus de redimir todas as coisas. Os autores apocalípticos judaicos já são mais pessimistas, outra diferença. Isto é, eles perdem a esperança da atuação de Deus na história, porque consideram que o mundo está sob a influência de espíritos malignos. E uma grande batalha está sendo travada. A esperança é só quando chegarmos no fim de tudo isso. Vai dizer que às vezes a gente não tem essa sensação?
Toda esperança para a apocalíptica judaica é direcionada para o futuro, mas João tem interesse pelo futuro, mas esse futuro, ele sabe, depende do que Cristo fez 2000 anos atrás. A obra redentora de Jesus de Nazaré. Por isso o Apocalipse retrata a figura do leão, que é o cordeiro morto. E a história é o palco da redenção de Deus. Somente o Cristo crucificado pode resolver as dúvidas que temos da história humana, de tantas dores, incertezas e medos. Mas como começa esse capítulo 3, em especial no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia. Ora, João escreveu as 7 igrejas que estão na província da Ásia, diz o versículo 4 do primeiro capítulo. 7 comunidades diferentes. O Apocalipse é dado a essas comunidades. E eu faço questão de mencionar o versículo 4 do capítulo 1, porque essa era a forma usual de introduzir uma carta no mundo antigo. Isso fortalece a ideia de que Apocalipse é um livro histórico, ao contrário do que a gente, ou muitos, podem imaginar. As 7 igrejas eram 7 congregações históricas, reais, na província romana da Ásia, hoje Turquia. Aliás, coincidentemente, no ano de 2019, eu tive o privilégio de conhecer, inclusive, as ruínas desta cidade de Laodiceia. Por que foram escolhidas essas 7 igrejas para receberem o Apocalipse ou a revelação de Cristo sobre o fim do tempo? Porque João deve ter conhecido outras igrejas também, não só essas, como Colossos, Hierápolis, Troade. Há fundamento para dizer que João conhecia também essas igrejas. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representam, como já se disse, 7 períodos sucessivos da história. Ou seja, houve já quem dissesse que essas 7 igrejas basicamente eram uma sucessão de períodos de toda a igreja, onde todos se adequavam àquela realidade. O que se sabe é que 7 era um número favorito de João, e parece para ele ter sido um símbolo de plenitude, como se essas 7 comunidades representassem a igreja toda. João escolheu essas 7 igrejas que ele conhecia, sim, bem, para que elas servissem de representação da igreja toda. 7 não é um número sagrado, como alguém pode imaginar, porque o anticristo tinha 7 cabeças e 7 coroas. Apocalipse 13:1. O significado aqui, no entanto, é diversidade dentro de uma unidade básica da igreja cristã. E é por isso que, ao lidar com essa congregação de Laodiceia, de alguma maneira nós estamos lidando com uma fase, com uma realidade ou com uma dificuldade própria de cada um de nós. E assim eu oro para que a palavra de Deus trabalhe no nosso coração. O que é Laodiceia? Ela ficava no entroncamento de 3 estradas muito importantes. Por isso, essa localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de muito destaque. Ela era tão rica que quando um terremoto danificou aquela cidade, e danificou severamente entre 60 e 61 depois de Cristo, não foi necessária a ajuda do império, em termos materiais e financeiros, para a cidade se reconstruir. Ela própria se reconstruiu. Mas não foi o mesmo com outras cidades ao redor. A cidade era famosa pelo belo tecido negro de lã, que era usado para fazer roupas e tapetes. Contava também com uma escola de medicina particularmente conhecida por sua pomada para tratamento dos ouvidos e pelo pó frígio para fabricar colírio. Paulo não chegou a visitar a cidade antes da sua prisão, conforme Colossenses 2. É provável que a igreja foi fundada por Epáfras, de Colossos. Paulo conhecia a igreja
porque de Roma ele escreveu uma carta aos Laodicenses. Isso está em Colossenses 4,16. Só que infelizmente essa carta se perdeu. Que bom que nós tivéssemos essa carta, talvez até para entender um pouquinho melhor esse capítulo 3. Não há dúvida de que a igreja de Laodiceia era muito próspera e aparentemente estava num auge, modelo de cópia, de imitação para a cidade do entorno. A carta não menciona, por exemplo, que a igreja tinha problema com perseguições por parte de funcionários romanos do império. A carta não diz que havia dificuldades com judeus que perseguiam os laodicenses, e nem de que havia falsos mestres na igreja, bem diferente da carta aos Gálatas, da carta aos Coríntios, que a gente vem estudando. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo mais nominal, mais acomodado. A maior diferença é que em Sardes ainda havia um núcleo que tinha preservado uma fé viva. Veja o capítulo 3, versículo 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Mas a igreja de Laodiceia estava tomada por uma indiferença consistente, uma frieza. Provavelmente muitos dos membros daquela igreja participavam ativamente da alta sociedade do seu tempo. E quem sabe, parece que essa riqueza exerceu um tipo de influência delicada sobre a vida espiritual daquele grupo. Mas o texto do versículo 14 começa com a expressão ao anjo da igreja em Laodiceia, e é assim que João começa toda a carta dirigida a cada cidade. Já houve quem entendesse a palavra anjo aqui como sendo o bispo da igreja, como se Jesus, o Cristo, estivesse falando diretamente com os líderes dessas comunidades. O problema é que a palavra angelos no Novo Testamento nunca é aplicada ou usada para tratar de pastores ou líderes. Alguns também já entenderam a palavra anjos aqui como significando 7 mensageiros diferentes que levaram as cartas até o seu destino, ou destinos. Mas aí a pergunta podia ser feita: por que as cartas não foram dirigidas diretamente à igreja e somente aos mensageiros? Não seria justo. Outros já sugeriram que as igrejas na terra têm anjos que as representam no céu, daí o uso da palavra anjo aqui. E eu, por fim, fico com uma citação de George Ladd que diz assim: a melhor maneira de entender o termo anjo aqui é que esse seria um símbolo incomum, mas que representava o caráter celestial e sobrenatural da igreja, que olhava para o céu e aguardava a mesa do Senhor. Veja como começa o versículo 14. Estas coisas diz o Amém. Amém é uma palavra hebraica que expressa a ideia de veracidade. Não é uma palavra que se presta à desconstrução ou reconstrução, como se viu recentemente, amém ou a woman. Não, essa palavra apenas diz que Deus é fiel e cumpre o que promete. Em Isaías 65, versículo 16, temos textualmente essa palavra. Quando ali o texto fala do Deus que diz amém. Nas nossas Bíblias, como na minha, tem a tradução Deus da verdade. Mas olhando o texto em si, é o Deus que diz amém. A ideia não é que Deus é o Deus verdadeiro em contraste com os falsos deuses. A ideia é que Deus é fiel e podemos confiar nele porque ele vai cumprir o acordo que fez com o seu povo. Ele é confiável. Aplicando a Cristo essas palavras, porque ele é o autor aqui,
temos a garantia de que as suas palavras são confiáveis. Como tantas vezes ele disse, em verdade vos digo. E esse fato é reforçado pela expressão seguir. Testemunha fiel e verdadeira reforça o uso da palavra amém, enquanto aquele que é fiel. Cristo é verdadeiro, neste caso aqui, porque podemos confiar que Ele está dizendo a verdade. E como isso é significativo. Num tempo de descrença, de muitas dúvidas, de muita incredulidade, e por que não dizer em que nós mesmos somos tomados por ela, como é bom poder confiar nas palavras de Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que disse que tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois é o que está aqui em evidência. Princípio da criação de Deus, continua este versículo 14. Ou seja, Cristo é a origem da criação, porque Ele é eterno, Ele é antes do mundo. Na própria carta de Apocalipse, Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele transcende a criação, Ele está acima dela, Ele não veio a partir dela, Ele é antes dela, mas se envolve com ela, Ele se fez gente. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. Na carta de Paulo aos Colossenses, Cristo é o primogênito de toda a criação, capítulo 1, versículo 15. Dando a ideia de anterioridade. A ênfase no fato de que a criação é de Deus é um tema que se repete por todo o Novo Testamento. Ou seja, Deus também quer salvar o ser humano, porque o ser humano é seu, essencialmente. É a sua imagem e semelhança, e Deus zela pela sua glória, e não tem prazer na morte de ninguém. Deus ama o ser humano. Criou o ser humano para um propósito. Por isso, entender a obra da cruz e a salvação, que nada mais é que um certo retorno ao Éden, é preciso para isso entender de onde viemos, para quem existimos, como começamos a ser. Deus é fonte da primeira criação, e Cristo é o agente imediato dessa obra, porque todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. João capítulo 1, versículo 3. E Paulo, quando escreve aos Coríntios sobre esse tema, um texto que eu revisitei hoje à tarde, e que texto belo, 1 Coríntios 8, 6, você pode abrir em sua Bíblia, ele é muito consistente quando diz: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Que belo texto. Não há como deixar de lembrar aqui de Atos, quando Paulo diz: nele vivemos, existimos, nos movemos e todas as demais coisas. 1 Coríntios 8, 6, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Podemos até não saber, ou o mundo pode não saber de quem é. E mais, para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Mesmo que a gente negue esse fato, eu fico imaginando Jesus na cruz, sendo cuspido, batido e crucificado. Toda a vida humana é possível por meio dele. Por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Mas o texto prossegue no versículo 15. Conheço as obras que você realiza. Eu repito aqui, não há nessa carta elogios, não há críticas por ensinos falsos e nem mesmo nesta cidade qualquer crítica a imoralidades, o que era muito comum. O problema mesmo é frieza.
Eles não eram frios nem quentes, eles não tinham frieza que é comum daquele que é hostil ao Evangelho ou que rejeita a fé. Mas eles também não tinham o coração aquecido do zelo e do fervor. Eles ficavam no meio do caminho. E talvez a palavra indiferença seja mais adequada para definir esse grupo. O versículo 16, lidando então com essa água morna, parece que aqui a ideia é de algo repulsivo. Nesse contexto, a água morna nem sempre é repulsiva, mas neste caso, em que ela fica no meio do caminho, ela serve para ser cuspida fora. É o próprio Jesus quem diz isso. Porém, mesmo assim, isso é muito importante. Os versículos 18 a 20 apresentam um chamado ao arrependimento. Mesmo que haja uma constatação dura e firme de Jesus quanto à qualidade da vida que aquelas pessoas estavam tendo. E não porque Cristo queria somente ser glorificado, mas a qualidade da vida que os laodicenses, por fim, estavam tendo. Mesmo assim, é um chamado ao arrependimento. O que dá a todos nós sempre, meus irmãos, esperança. Pela natureza graciosa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a expressão é dura. Porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. As palavras são fortes, no entanto, são usadas aqui para sacudir uma igreja diante da sua indiferença espiritual. É um recurso retórico também. A pregação tem disso também, um texto tem disso também, intuitos retóricos, intuitos de mexer com a nossa realidade. O texto prossegue no versículo 17, você diz, sou rico. E faço questão de ler esse texto de novo, e por que não dizer, pensar a nosso respeito. Você diz, Jesus se dirigindo àquela comunidade, e entrando na mente de cada um dos fiéis, ele sabendo o que cada um pensa de si, ele diz, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Agora vem a leitura de Jesus sobre aquilo que a gente pensa ou sobre aquilo que a gente é de fato, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E esse é o tipo de conversa com Jesus que aparentemente não é muito agradável, porque é uma conversa invasiva, mas por um outro lado tem um fim útil de nos dar melhor qualidade de vida, sim. Não se trata só de agradar a um Deus isolado no céu, obedecendo mandamentos escolhidos à própria sorte para eu testar a minha fidelidade. Na verdade, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e aquilo que os laodicenses estavam tendo, ao contrário do que pensavam, não era essa vida toda. E essa é uma pergunta que todos nós sempre devemos nos fazer. Na verdade, Jesus veio dar vida e vida em abundância, não veio criar um sistema religioso onde a gente se avalia ou se compara dentro desse sistema entre os que mais o observam ou os que menos o atendem. Jesus veio nos dar vida e Ele está desejando aqui para esta cidade nada menos do que essa vida e que se deixem transformar e que abandonem o engano. Meus irmãos, é um tipo de texto que tem que nos levar à reflexão, porque há um antagonismo de visão de mundo e de ideia a respeito de nós mesmos,
Eu não preciso dizer que sou rico, que tenho tudo, que não preciso de nada. Eu posso pensar desse jeito. E por pensar desse jeito, a minha relação com Deus e com os demais será diferente. Ela será afetada por isso, por um falso juízo, uma falsa ideia. Então, Jesus está disposto ao diálogo. Ele diz o que nós pensamos, mas Ele quer dizer o que Ele vê. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela comunidade se orgulhava de ser saudável espiritualmente e também de ser próspera. Além de se orgulhar do seu suposto bem-estar espiritual que ela imaginava, essa igreja se orgulhava de ter conseguido sua riqueza com seu esforço próprio. E quantas foram as pessoas na caminhada da vida que a gente viu exatamente passarem por isso? Suaram um bocado, trabalharam muito, dedicaram-se bastante para viverem uma vida melhor. Mas aquilo que elas construíram se tornou dono, patrão, senhor das suas vidas, e elas se escravizaram naquilo que aparentemente era para o seu bem. Aquilo se tornou um vício e motivo de vaidade, de orgulho. A acomodação espiritual daquela comunidade era acompanhada de um orgulho espiritual, ou seja, é muito perigosa a ideia de que a prosperidade material é a medida da prosperidade espiritual de alguém. Eles estavam teologizando sobre o assunto e Deus está conosco, era a ideia. Porque temos feito tudo certo, tudo corretamente, e Deus tem nos abençoado. Que expressão forte essa, mas você não sabe. Indica a nossa verdadeira condição espiritual, e não aquela que a gente estima ou imagina. E com essa condição, de uma maneira metafórica, a condição dos laodicenses era a de um mendigo cego, sem recursos, vestido de trapos, insuficientemente trajado. E quando a gente se depara com alguém nessa condição, a gente sabe que algo não está bem, a gente chega a ficar constrangido. A gente consegue entender que nesse contexto está faltando alguma coisa, para não dizer muita coisa. O texto prossegue no versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Obviamente, não está em questão aqui comprar as bênçãos espirituais de Deus, usar o dinheiro. De novo, a linguagem é metafórica. Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 55, também chamou os famintos e sedentos para comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Era de graça. Jesus retratou o reino do céu como um tesouro enterrado em um campo que um homem comprou. O homem não podia comprar aquele tesouro, mas ele, descobrindo o tesouro, comprou o campo. E certamente o tesouro valia mais do que o campo. O reino de Deus também é comparado a uma pérola de grande valor que um comerciante comprou com dinheiro. Ou seja, são comparações que descrevem o valor inestimável, incomparável, incorruptível, que não perde valor, das bênçãos no reino de Deus. Não há como esquecer aqui o convite de Jesus àquele jovem rico: deixa isso tudo para trás e terás um tesouro no céu. É um desafio ao qual todos nós somos convidados o tempo inteiro, a vida toda. Cristo está exortando a igreja no sentido de que ela procure a verdadeira riqueza.
qual seja ouro refinado pelo fogo, aquele ouro de melhor qualidade, sem imperfeições, sem impurezas, que não perde o brilho. Jesus usa outra expressão, vestes brancas para se vestir, que indicam que a igreja deve cobrir a sua nudez, que aparentemente está exposta, às vezes ela não vê. E por que não fazer essa crítica no nosso país também, quando a gente vai achando que está vestindo o ouro, está nu? A igreja deve cobrir a sua nudez com vestimentas de pureza e sinceridade, mas em especial pelo lavar do sangue redentor de Jesus, que nos faz mais alvos do que a neve. Colírio para ver. Os médicos frígios talvez ajudassem as pessoas em sua cegueira física, mas somente Cristo pode curar os olhos dos que são espiritualmente cegos, que envolve um outro tipo de cegueira. A gente tem tanta piedade e compaixão de um cego, de um surdo, de um mendigo. Pois não enxergar, pois não usufruir dessa vida verdadeira, coloca a gente em situação de perda. Somente Cristo pode curar os olhos dos que são espiritualmente cegos. E olhando essas três metáforas, Cristo exorta a igreja a adquirir o ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. É uma palavra dura, é uma palavra penetrante, é uma palavra avaliativa, é uma palavra que lida com pessoas, que mexe com a nossa estrutura, de certa forma, que nos vem ao encontro. Mas vejam o versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. As duras palavras de Cristo não significam que Ele os ama menos do que a outros. Sua atitude não é punitiva, sua atitude é disciplinadora e corretiva, visando uma cura, uma transformação, uma consciência daquilo que é importante. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E de novo, a linguagem aqui é metafórica quando lida com açoite, embora em algumas situações parece que Deus virtualmente usa um açoite e atinge o nosso físico, nossas emoções, nossos bens, nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde. Portanto, o texto prossegue nesse versículo 19. Seja zeloso e arrependa-se. Apesar da ameaça de cuspir os crentes de Laodiceia, soar como um julgamento final, como se fôssemos defenestrados do reino e Deus acabou para nós, estamos fora. O apelo final aqui mostra que há esperança, que há perdão, que o chamado é a um arrependimento, a uma consciência. Não é tarde demais para se substituir a indiferença daquela comunidade pelo zelo, pela piedade, pelo amor, pela verdade, pela honestidade. Ela é chamada a um arrependimento. O versículo 20, um texto muito conhecido, eis que estou à porta e bato. Muita discussão já houve sobre esse texto, muitos veem aqui até um sentido escatológico, indicando
para a promessa da iminente volta de Cristo. E isso é verdadeiro. Também é verdade que a ideia de um banquete messiânico muitas vezes é usada como símbolo da comunhão no reino de Deus. O contexto talvez aqui é um pouco diferente, porque Cristo está chamando a igreja ao arrependimento. Ele está à porta do coração de cada indivíduo, procurando essa entrada plena em sua vida. Assim, Cristo nos convida a responder a esse chamamento. Uma refeição em conjunto no mundo judaico antigo tinha mais significado do que hoje em dia. Isso se perdeu muito, né? A família até ainda mantém muito desse momento das refeições, das celebrações. Mas entre os judeus isso era especial, era símbolo de afeição, confiança e intimidade, sentar-se à mesa e comer. Por isso os fariseus criticaram tanto Jesus, não só porque se reuniam com publicanos e fariseus, mas porque comia com eles. Oferecia a eles um lugar de confiança, proximidade, de comunhão. Os cristãos de Jerusalém criticaram Pedro, não tanto porque ele pregou o evangelho aos gentios. O problema foi quando Pedro comeu com os crentes gálatas. Isso é muito interessante. Enquanto Pedro pregava para os gentios e os gentios criam no evangelho, tá ok. Mas daí a ter comunhão com esses crentes gentios em nome desse evangelho, não, aí, para aí, judeus aqui, gentios aqui. Sim, os cristãos criticaram em Jerusalém Pedro por comer com os gentios. E o texto aqui acaba refletindo uma promessa de comunhão da forma mais íntima possível, que Jesus quer ter com cada um de nós. Chegando ao final, no versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É uma metáfora que descreve a vitória final de Cristo e de seus santos, porque Ele está aqui entronizado. Ele é diferente do Cordeiro, é diferente do Jesus homem. Ele é Senhor, e Ele está com o seu Pai. Geralmente o Novo Testamento descreve Cristo à direita do Pai, na grande maioria das vezes, porque o lado direito é uma posição de honra maior. O reino messiânico de Cristo não começa com a segunda vinda, mas já começou, meus irmãos. Porque Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, eu e o meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Mas é claro que aos olhos da fé é que isso fica claro. Aos olhos humanos parece que a gente perde essa batalha. Diante da dor, da violência, da fome, da miséria, da corrupção e de tanta coisa que a gente vê a todo momento, mortes. Parece que os poderes demoníacos ainda têm permissão para atuar e causar males, inclusive à igreja. Como era o caso dessas comunidades aqui, entre as quais Laodiceia. A carta de Apocalipse deve ter sido escrita entre 95 e 96 depois de Cristo, bem no finalzinho do império de Domiciano, um grande perseguidor da igreja, um romano, perseguindo pessoas que criam em Deus. Mas a perseguição, meus irmãos, é temporária. Embora eu sei que a experiência humana, em especial na África, na Ásia, em alguns lugares difíceis do mundo, às vezes contradiga essa promessa, muita dor, muito martírio. Porém, Cristo já está entronizado como Senhor e Rei. Seu governo real em breve porá todos os inimigos debaixo dos seus pés, como nos diz Paulo em 1 Coríntios 15, 25. Em Romanos mesmo,
Paulo escreve: em breve, Satanás será subjugado debaixo dos pés de vocês. Mas há uma promessa aqui. Ao vencedor é dada a certeza de que ele participará desse reino quando esse reino vier por inteiro. E todos reinaremos pelos séculos dos séculos, por meio de Jesus. Então, nesta noite, ao dividir com vocês essa carta, imaginando aquele contexto, aquela comunidade, imaginando o coração de Jesus com seu povo, e esperançoso de que toda a palavra de Jesus, ela não volta vazia, mas ela tem uma finalidade restaurativa, curadora, exortativa, no sentido de que essa comunidade pudesse ser animada a prosseguir, porque a vitória já tinha sido conquistada. Olhando para esse cenário e olhando para o nosso tempo hoje, eu peço a Deus: Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa mão para atender quem precisa, abre a nossa vida uns para os outros, para sermos bênção na vida uns dos outros, para que talvez por meio de Jesus na vida do nosso irmão a gente possa sair um pouquinho da nossa indiferença, daquele mundo às vezes do qual a gente reclama, porque sim, ele não apresenta todas as coisas, ele é um mundo solitário, longe dos meus irmãos, longe dos meus amigos, longe do próximo a quem eu posso servir. No domingo passado nós citamos exatamente isso, Jesus na vida dos necessitados, que quando lá estamos com a mão estendida, é a Jesus que estamos servindo, é a Ele que estamos amando e é a Ele que estamos abraçando. É muita pretensão hoje em 2021 reconstruir a realidade dessa comunidade. Mas, por outro lado, faz todo sentido um Deus de amor que morreu numa cruz para nos reconciliar consigo mesmo, queira todo o nosso bem, queira diálogo conosco, queira abrir os nossos olhos, nos dar sabedoria para viver e nos libertar das nossas cadeias, dos nossos egoísmos, vaidades, pretensões, ideias superinfladas de quem a gente é, quando a gente é menos do que isso, e nem por isso menos amado. Aliás, quanto mais consciência temos de nossa pequenez, parece que mais amado a gente é, porque mais amor precisa. Talvez por isso Paulo e Tiago tenham dito: Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dispensa a sua graça. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a entrarmos no ano de 2021 com um coração receptivo, deixando de lado o coração pretensioso, aquele que sabe tudo, que age como de se nada precisasse, aquele para quem nunca a palavra dirigida, mas sempre para um outro. Isso se aplica no casamento, na família, no trabalho e na comunidade. Essas são palavras de Jesus, mas são palavras de esperança, de um Deus que ama, perdoa e quer o nosso bem. Então baixa a tua cabeça nessa noite. Jesus, filho de Davi, quem somos nós? Quantas vezes clamamos o teu nome e invocamos a tua misericórdia? Quantas vezes nos encontramos numa situação
onde a gente sente que está sem perna para correr, sem amor para amar, sem paciência para ser paciente, sem humildade para escutar, sem compaixão para se compadecer. Nós invocamos o Teu nome hoje à noite aqui nesse lugar, pedindo que por Tua misericórdia e graça ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso viver, nos ensinando inclusive a ser uma pessoa melhor, nos ensinando inclusive o caminho da generosidade, o caminho da compaixão, o caminho da fé, da confiança, o caminho do temor a Deus. Abençoa, Pai, cada casamento aqui, cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoa essa comunidade toda aqui, aqueles que estão em casa também nos assistindo. Abençoa os nossos vizinhos, nosso condomínio, nossa rua, nosso local de trabalho, nossos colegas. Abençoa o nosso 2021, Senhor. Que pelo Teu bom Espírito Tu possas ministrar o nosso coração. Nós Te pedimos. Já de antemão, pedimos perdão até daquilo que nos é oculto. Sim, Senhor, porque há coisas que o Senhor quer mudar em nossa vida e a gente não teve consciência delas. Certamente temos que Te pedir perdão, Senhor. Certamente. Limpa o nosso coração. Livra-nos de toda mágoa, de todo ressentimento, todo ciúme, toda inveja, tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que não é bom. Por meio de Jesus, Teu Filho, é que nós oramos e Te invocamos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O final dessa carta, no versículo 22, diz uma coisa apenas: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, hoje a gente lidou aqui com a realidade de Laodiceia, mas parece que é preciso ouvir o que Jesus está dizendo também a outras igrejas, porque no fundo nós somos uma só igreja, porque no fundo alguns de nós apresentamos mais essas dificuldades, outros vão apresentar mais as dificuldades de Tiatira ou de outra comunidade, mas ainda assim nós somos uma só igreja, nós somos uma só família, e nós vamos lutar pela vida um do outro, vamos abençoar a vida um do outro, vamos dar as mãos para prosseguir nessa missão, nessa jornada, contando com a paciência, o amor, a bondade de Deus, e pedindo que Deus abra os nossos olhos. Isso sim, abra o nosso coração. Tudo que é muito fechado não é bom. Olhos, ouvidos, coração, entendimento. Vamos pedir que Deus ilumine, que Deus abra, que Deus nos dê visão. É ruim você renovar a CNH e o médico dizer lá: não vai poder, vai ter que ficar retido a tua carteira, você é míope. Foi minha primeira renovação na CNH, eu tive que ouvir isso. É aí que eu me dei conta que não enxergava. Eu achava que enxergava como os outros, mas aí o médico veio e disse: não está conseguindo ler essas letras aqui. Tu pensa que está apto, mas tu não está apto.
Aí reteve a minha carteira, fui buscar um médico, fui buscar um óculos, fui buscar remédio, até para não bater um carro, prejudicar minha família ou alguém mais. Deus, eu penso, é muito melhor pai e pessoa do que qualquer um de nós. Se um pai humano dá boas coisas ao seu filho e não dá pedra quando o filho pede uma outra coisa, quanto mais o nosso Deus dará boas coisas àqueles que o pedirem. Então eu quero te convidar nesse ano, nesse dia, nessa semana, peça que Deus te abençoe, se deixe abençoar por Ele, sabe? Se deixe ensinar por Ele, se deixe corrigir por Ele, se deixe trabalhar por Ele, se deixe iluminar e se deixe exortar por Ele. Abra os olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.